Será que você tem alguma normose? É possível que sim, mas não se impressione, tá? Todo mundo tem. Normose é um comportamento considerado normal, socialmente aceito e inclusive incentivado, mas que nos faz mal. No limite, nos leva a uma forma de adoecimento. E neste episódio, nós vamos questionar algumas normoses muito atuantes nos nossos tempos. Tomar consciência delas é o primeiro passo para deixá-las e resgatar um pedaço da nossa autenticidade. Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior, a vida que a gente tem aqui dentro com a gente mesma. Eu sou Regina Gianetti, mentora de vida interior, e a minha intenção é que ao terminar este episódio você se sinta melhor do que quando ele começou. O meu trabalho é ajudar pessoas a viverem mais autoconscientes, mais conectadas com a sua essência, mais em paz com elas mesmas. Eu dou mentorias online e retiros presenciais e tem links para você conhecer meus trabalhos na descrição deste episódio, tá? Olha, o Autoconsciente é um podcast serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Então, se você está chegando agora, escuta desde o número 0, porque tem uma jornada de autoconhecimento aqui para você. Já deixe o seu like, siga o podcast e se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe com seus grupos de mensagens. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente. Episódio 179. Normose, o normal que nos faz mal. Você já parou para pensar que algum comportamento que você tem e é considerado normal, é socialmente aceito e até incentivado, é um comportamento que, de algum modo, lhe faz mal? Um comportamento que, apesar de tido como normal, produz sofrimento psíquico, prejudica a saúde física, chega mesmo a causar adoecimento? Já pensou nisso? Pois é, para ilustrar um dos muitos comportamentos desse tipo que nós podemos ter, eu vou contar aqui a história da minha aluna Tatiana. Desde que iniciou a vida profissional, ela priorizava o trabalho sobre a vida pessoal para ser altamente produtiva. A ponto assim de não se permitir uma saída noturna para se divertir, porque isso poderia atrapalhar a sua produtividade no dia seguinte. Não se permitir pedir férias para fazer uma viagem que ganhou certa vez, porque, não, eu preciso trabalhar. Tirar férias, aliás, era uma dificuldade para ela. Veio a pandemia e ela intensificou o seu esforço de produtividade. Até mesmo se arriscou trabalhando presencialmente, quando, na verdade, ela poderia ter tirado atestado para fazer home office, o que, aliás, muitos colegas dela fizeram. E ela, que fazia atendimento ao público em um banco, ela chegava a atender 100 pessoas num dia. Claro que isso não cabia no expediente, ela fazia hora extra direto. E além da carga de trabalho, tinha o estresse da pandemia, o medo de sofrer uma contaminação, enfim. Ela diz: foram anos que passaram sem que eu me desse conta. Um dia, ela descobriu um câncer de mama. Fez tratamento, teve a remissão do câncer, tá tudo bem. Fez mudanças na vida dela e atualmente trabalha 6 horas diárias e nada mais. Hoje, ela vê uma clara relação entre o seu alto grau de estresse, todo o desgaste físico e emocional do excesso de trabalho e o surgimento da doença. Hoje, ela entende que priorizar de tal forma o trabalho para ter alta produtividade gerou um desequilíbrio que a adoeceu. Mas, na época, trabalhar tão intensamente parecia normal para ela, como parece normal para muita gente.
está na cultura de muitas organizações, é incentivado isso, inclusive. Seria um pensamento assim: você quer manter o seu emprego? Quer crescer na profissão? Então precisa ser altamente produtivo. A história da Tatiana ilustra bem o que é uma normose. Um comportamento que, apesar de considerado normal, socialmente aceito e incentivado, leva a alguma forma de adoecimento, seja psíquico, seja físico. Para Tatiana, foi um câncer. Para outras pessoas, pode ser depressão, uma úlcera, um transtorno de ansiedade generalizada, diabetes, um AVC. Cada um vai manifestar um tipo de adoecimento para o qual está mais predisposto, geneticamente ou psicologicamente. E olha, a normose da produtividade a todo custo é só apenas uma das muitas que existem. Neste episódio, nós vamos reconhecer algumas delas e refletir sobre elas. Refletir, como sempre, sem julgamento e com muita honestidade, tá? E não se surpreenda se você se identificar com uma ou outra, ou mais de uma. Como diz o nome, é algo tido como normal, mas é um normal que nos faz mal. A ideia de que certos comportamentos tidos como normais levam a algum tipo de adoecimento pode soar familiar para você que acompanha este podcast. Já exploramos alguns desses comportamentos em episódios passados. Eu deixei uma pequena lista deles na descrição deste, tá? A novidade para mim foi a palavra normose, que eu confesso que só conheci recentemente, e talvez você também não tenha até então ouvido falar nela. É muito bom que exista uma palavra para nomear esses comportamentos, sabe? Porque quando a gente dá nome às coisas, elas ficam mais claras. Dar nome ajuda a gente a reconhecê-las para então poder trabalhá-las. Normose não é de fato uma palavra conhecida do público em geral, mas de alguns meios específicos. Os seguidores do professor Hermógenes, que foi um precursor do yoga no Brasil, ouviam ele falar disso. Ele até tinha um bordão. Deus me livre ser normal, ele dizia. Outros meios em que o termo normose é conhecido são o da educação, com um enfoque humanista, e o da psicologia transpessoal. E como eu comecei recentemente uma pós-graduação nessa disciplina, logo de cara me foi indicado um livro sobre o assunto. O título é Normose, a patologia da normalidade, de Pierre Weil, Roberto Crema e Jean-Yves Leloup. Eu vou ler um trecho do livro aqui para você. Nele, o Pierre Weil desenvolve o conceito de normose. Abre aspas. Quando as pessoas se colocam de acordo a respeito de uma opinião, atitude ou maneira de atuar, manifesta-se um consenso, que dita uma norma. Quando uma norma é adotada por muitos, cria-se um hábito. A maior parte dos nossos costumes são o resultado de normas que adotamos, mais ou menos conscientemente, mediante a imitação dos atos dos nossos pais e educadores. Como diria Freud, pelo mecanismo de introjeção. Essas normas deveriam ter a função de preservar o nosso equilíbrio físico, emocional ou mental, assim como a harmonia e a qualidade de vida. Nesse sentido, há uma crença bastante enraizada, segundo a qual tudo que a maioria das pessoas sente, acredita ou faz deve ser considerado normal e, por conseguinte, servir de guia para o comportamento geral, um roteiro para a educação. Lamentavelmente, nem todas as normas são benevolentes. Ao contrário, algumas são geradoras de sofrimentos e enfermidades, podendo conduzir até mesmo à morte. Como são dotadas de um consenso social, as pessoas não percebem o seu caráter patogênico. Fecha aspas. O próprio Pierre, décadas antes de começar a falar sobre normose, ele sofreu as consequências de uma, quando viveu uma crise existencial muito profunda e adoeceu.
Foi uma crise causada, segundo ele, pelo fato dele ter procurado ser normal e realizado tudo o que uma sociedade recomendava. E recomenda até hoje sobre o que é ser bem-sucedido. Ele conta no livro que, aos 33 anos, isso foi lá na década de 50, mais ou menos, ele tinha tudo o que poderia desejar. Casa própria, casa de campo, consultório de psicologia, um cargo importante em um grande banco, livro best-seller, até a entrevista para televisão ele tinha dado. Ele diz assim: eu tinha. Minha normose era justamente ter. Havia introjetado toda uma civilização do ter. Eu tinha tudo e estava muito infeliz. A infelicidade com a sua vida, consigo mesmo, transbordou para o casamento, que chegou ao fim. E com tudo isso junto, ele adoeceu seriamente. Por que adotamos comportamentos que podem nos adoecer, né? O Pierre explica que isso acontece de uma forma automática e inconsciente. Nós incorporamos normoses simplesmente porque são comportamentos da maioria, a qual instintivamente desejamos pertencer. Comportamentos que nos são ensinados e reproduzidos sem questionamento, até que, de algum modo, ele nos adoeça. E só então questionamos. Às vezes nem isso, continuamos na normose. No episódio anterior, O que é real, nós não falamos no poder das narrativas? Pois então, as normoses se sustentam sobre narrativas, as histórias que contamos uns aos outros sobre como as coisas são ou devem ser. E elas provocam o adoecimento não só de indivíduos, tá? Mas da sociedade como um todo, produzindo alienação, conflitos, desumanização. E por tabela, adoecem também esse organismo que nos hospeda, o planeta Terra. Olha, são muitas as normoses e nós vamos explorar aqui alguns exemplos das mais contemporâneas, tá? O livro que eu citei há pouco não trata delas, porque é um livro publicado no fim dos anos 1980 que discute então as normoses que já existiam na época e, na verdade, continuam existindo até hoje. Mas o fato é que nesses últimos 40 anos surgiram outras normoses bem importantes que estão levando a um adoecimento da saúde mental, principalmente, sem precedentes na história da humanidade. Bem, a gente já explorou aqui a normose da produtividade a todo custo, ilustrada pela história da minha aluna Tatiana. Uma normose que leva as pessoas ao esgotamento físico e mental, no mínimo. A normose da produtividade está muito associada àquela que prioriza a vida profissional em prejuízo da pessoal. A pessoa vai para casa e continua trabalhando, respondendo mensagem que faltou responder, preparando a apresentação para o dia seguinte. Isso quando já não trabalha em casa mesmo e aí nem tem uma fronteira física para separar o trabalho da vida pessoal. Fica tudo uma coisa só. Hoje parece a coisa mais normal do mundo o trabalho invadir o tempo de lazer, de convivência familiar, de descanso, de sono. E qual é a consequência disso? Se você se identifica com essa normose, questione você mesmo. E não vamos nos esquecer da normose da competitividade. No nosso mundo individualista, onde cada um é o único responsável pelos seus sucessos e empreendedor da própria vida, o entendimento é que precisamos ser os melhores, estar entre os primeiros, nos destacar da multidão. Isso vale para o mundo do trabalho, dos negócios, dos estudos, até das redes sociais, que nos estimulam a desejar a visibilidade. Ser competitivo dá trabalho, né? Precisamos nos atualizar continuamente para não ser deixados para trás. Precisamos ter opiniões fortes, ser motivados, melhorar continuamente, estar sempre nos comparando e autoavaliando. Tudo isso é exaustivo, a gente sabe. Gera muita autocobrança, muita ansiedade, mal-estar com a gente mesma.
e conflitos nas relações sociais. No fim, adoece. Uma normose muito atuante nos tempos de hoje é a da felicidade e do bem-estar. Claro que esses estados são desejáveis, são partes de uma vida bem vivida, mas a cultura dos nossos tempos determina que se você não se sentir feliz, se você não se sentir bem, é porque tem algo muito errado. Você não está sabendo gerenciar suas emoções, você não está sendo resiliente, você não tem a mentalidade correta. Não é assim? Felicidade e bem-estar se tornaram a norma. E para não ficar fora da norma, você se pressiona a ficar bem. Faz de tudo para ficar bem. Para complicar, você vê pessoas nas redes sociais demonstrando ostensivamente que estão bem, felizes, saudáveis. Mas você não. O resultado disso é que passa a se sentir mal porque não está bem. Assim é a normose da felicidade e do bem-estar, que produz sofrimento psíquico e pode levar, por exemplo, à depressão. Uma normose muito associada a esta é a da patologização do sofrimento. Na cultura da felicidade e do bem-estar, estados emocionais como tristeza, angústia, luto, frustração, vazio existencial são percebidos como distúrbios que precisam ser eliminados, patologias que requerem tratamento. Em vez de olhar para esses sentimentos e perguntar o que eles significam, a pergunta que se faz é: o que eu tomo para não sentir isso? E qual é o problema aqui? É que evitar o sofrimento só aumenta a aversão a eles, cria ansiedade ao menor sinal de desconforto. E, na verdade, o mal-estar que estamos querendo eliminar só se torna mais forte. E seguindo por essa linha, temos a normose da medicalização, que incentiva a usar medicamentos para anestesiar um mal-estar sem ter que encarar a sua causa. Por exemplo, tomar um antidepressivo para melhorar o humor num dia de tristeza. Tomar um calmante para aguentar o estresse. Tomar um estimulante para não sucumbir à grande exaustão que está presente. Tomar um analgésico potente, que é indicado para dor física, para ter o alívio de uma dor que é emocional. Também se usa medicamento para melhorar algo no funcionamento do organismo. Um exemplo comum, tá? Usar remédio indicado para TDAH para focar no trabalho ou nos estudos. A pessoa não tem TDAH, ela tem um cérebro superestimulado e toma medicamento para melhorar o seu desempenho cognitivo. Bem, no que depender da vasta oferta de medicamentos que nós temos atualmente, sempre vai haver algum que serve de anestésico para uma dor existencial ou melhora a performance de um corpo exaurido e fatigado. As consequências disso nem precisa explicar muito, não é? No mínimo, usar medicamento indiscriminadamente pode trazer efeitos colaterais sérios, sem contar que a medicação mascara um sintoma cuja causa precisa ser olhada. Há pouco eu falei de um cérebro hiperestimulado e eis aí outra normose, a do cérebro superativo, que lida com muita informação, muitas coisas ao mesmo tempo. Na nossa cultura, se entende que isso não só é normal, mas até mesmo desejável, é bom para a produtividade. Essa hiperestimulação é provocada por várias situações que a gente vive e todas elas são em si também normoses. Por exemplo,
a alta carga de estímulos sonoros, visuais e informacionais da vida moderna. Isso é uma normose. O nosso cérebro recebe algo entre 30 gigabytes e 100 gigabytes de informação sensorial por dia. Gente, é muita coisa. É a poluição sonora das nossas cidades, junto com a intensidade visual das telas que a gente olha o dia inteiro, mais a quantidade de informação que chega a todo instante, mais a correria da nossa vida. Uau! Agora, esse cérebro, ele não foi projetado para lidar com tamanha carga de estímulos. É o mesmo cérebro dos nossos ancestrais pré-históricos, um cérebro programado para ativar mecanismos de defesa quando tem ruídos constantes, quando tem muita coisa acontecendo à nossa volta, quando ele não dá conta de processar toda a informação que recebe. Tudo isso coloca o cérebro num estado de hipervigilância. O nível de adrenalina sobe e a gente vive isso todo santo dia hoje. Uma hora, a conta chega, né? Outra situação de hiperestimulação cerebral que a gente considera normal, mas tem consequências, tem a ver com o uso do celular por várias horas ao longo do dia. Tudo que a gente vê no celular é criado para ser atrativo, ativando a liberação de substâncias da química cerebral. Uma dessas substâncias é a noradrenalina, que mantém o cérebro atento, alerta. Outra é a dopamina, que traz bem-estar porque estamos nos entretendo, estamos vendo algo prazeroso. E quanto mais temos desse bem-estar, mais queremos ter. A ativação constante dessas substâncias muda o modo do nosso cérebro funcionar, nos deixando mais agitados mentalmente, mais impacientes para tarefas que exigem profundidade ou não são estimulantes, mais reativos emocionalmente, mais distraídos. Quer coisa que consideramos mais normal do que ficar grudados no celular? E é um normal que faz mal, né? Faz mal para nós, adultos, faz ainda mais mal para crianças e adolescentes, cujo cérebro está em formação. Discutindo esse assunto em um papo autoconsciente com alunas, surgiu uma interpretação de normose que não está no livro que deu gancho para esse episódio, não está em outras fontes que eu consultei. É uma interpretação metafórica, digamos assim, mas de certa forma se aproxima da ideia de normose. E eu acho que vale como material para nossa reflexão. Essa interpretação é a seguinte: a de que nós teríamos as nossas normoses pessoais, ou seja, padrões de comportamento que consideramos normais para nós, para o nosso modo de funcionar na vida. E essa normose pessoal não seria algo consensual, tá? Tanto assim que de uma perspectiva externa a nós, de uma pessoa que observa esses nossos comportamentos, pode ficar muito claro para ela que esses comportamentos não são saudáveis. Mas para nós, o nosso modo de agir parece ser a norma para o nosso mundo. Algo que a gente usa no nosso círculo de relacionamentos. Algo tipo, é assim que as coisas são para mim. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A minha aluna Valéria identificou como normose pessoal fazer as coisas ela mesma. Ela diz que é algo assim: eu tomo a frente e faço porque eu é que sei fazer bem. E aí as coisas são feitas como tem que ser. Bom, que consequência não saudável esse comportamento tem? Se sobrecarregar de atividades, arrumar conflito com os outros, se estressar com as coisas, querer controlar tudo, e essa coisa do controle traz muita ansiedade, né? A Janete falou da sua normose de fazer e fazer muitas coisas e num ritmo acelerado. Com muita frequência ela fala nas aulas que tem a mente azouгada, quer dizer, inquieta, acelerada.
E isso, ela observa, é desgastante para ela. Além do mais, fazer as coisas num ritmo acelerado gera atritos no relacionamento com pessoas que não têm um ritmo acelerado como o dela, têm um ritmo mais lento do que ela. Mais um caso de aluna, agora da Lúcia. Ela identificou como normose pessoal ser a boa pessoa que evita conflitos, para ter a aceitação, a validação das pessoas e o sentimento de pertencimento. Ela tem consciência de que foi um comportamento que começou a ter desde cedo na vida, no ambiente familiar, e que se estendeu pela vida adulta, virou o seu normal, fazer as coisas para ser reconhecida. E ela sabe o sofrimento que isso traz, muita falta de autoestima na relação com ela mesma. Agora eu vou deixar 2 perguntas para você. Você se identificou com alguma das normoses sociais que eu mencionei neste episódio? Você identifica algum comportamento que seria uma normose pessoal sua? Pensa um pouquinho. O filósofo indiano Jiddu Krishnamurti tinha uma frase que resume as reflexões que fizemos aqui. A frase é: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Não há como negar que a humanidade em geral considera normais e inclusive incentiva comportamentos que são prejudiciais a si própria. Falamos de uns poucos deles aqui, há muitos outros que nós poderíamos lembrar. Talvez você esteja se perguntando, mas como é que isso poderá mudar se as pessoas acham normais certas atitudes e comportamentos adoecedores, destrutivos, que provocam desigualdade, conflitos entre nações, destruição do meio ambiente e tudo mais que nós estamos vendo nos nossos conturbados tempos? Bem, eu acho que isso começa pela discussão e o questionamento, que é o que nós estamos fazendo aqui. E acredite, tem muita gente fazendo também, e há bastante tempo. Agora, antes de querer fazer mudanças na humanidade, nós precisamos começar pela nossa própria vida. Deixar de fazer algo que é considerado normal, que todo mundo faz, pode nos dar um sentimento de insegurança. Mas nós precisamos pesar numa balança. De um lado, que benefício aparente isso me traz? Aprovação social, reconhecimento, sentimento de pertencer a um grupo, comodidade, algum tipo de garantia, não ter que lidar com coisas com que eu não quero lidar? E do outro, que preço eu posso pagar por isso, se é que eu já não estou pagando? E então ver o que é que pesa mais. Se a normose está insustentável, em algum momento a casa vai cair, e aí o dano pode ser maior. Ver as coisas por essa perspectiva traz uma motivação, traz um impulso para mudá-las. O abandono de uma normose pode requerer coragem. A coragem de pensar por si mesmo, ser você mesmo, aceitar a sua verdade, abrir mão de uma segurança que, na real, é muito frágil. E o que você conquista, no final, é um pedaço da sua autenticidade. É mais respeito e admiração por si mesmo. E antes de me despedir de você, eu vou deixar aqui um convite para conversarmos mais sobre esse assunto. Eu resolvi fazer um papo autoconsciente sobre este episódio e vai ser um encontro online, ao vivo e aberto, para que todos possam participar. Eu estou armando isso com a minha equipe e você pode saber quando e como vai ser por meio do meu Instagram. Se você ainda não me acompanha por lá, eu deixei um link na descrição para você entrar no meu perfil. Que você esteja bem.
Um abraço.